uma satisfação muito grande poder estar compartilhando com vocês de um momento de estudos. É um tema interessante para quem atua como passista, para quem atua como paciente e para conhecimento geral. Pessoas que até talvez não sejam espíritas, que estejam nos assistindo e que desejam compreender melhor como é que funciona, né, esse tal passe tão praticado no meio espírita. Então, a nossa intenção, nesse período que a gente vai ficar juntos, é que a gente aborde um pouco alguma coisa sobre a evolução dos tratamentos fluídicos, as ações de Jesus nas curas, a origem espiritual das doenças, como que o passe é definido de acordo com o Espiritismo. Nós também pretendemos dar noções sobre o fluido cósmico universal, sobre perispírito, sobre a ação magnética, sobre os centros de forças, centros vitais ou chakras. Também vamos falar sobre os tipos de passe. Vamos abordar também alguns detalhes a respeito da aplicação do passe e sobre a sua eficiência, tanto para quem aplica quanto para quem recebe. Naturalmente, trata-se de uma exposição teórica, não temos o momento da prática. Recomendamos a leitura, complementarmente, dos livros do nosso irmão lá do Nordeste, o Jacó Melo, que em 2002 ele esteve presente em nossa casa, né, na Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, e fez um seminário espetacular para nós a respeito deste assunto. Então vamos começar com um pequeno histórico, porque o passe, as técnicas de passe, o conhecimento a respeito dessas questões fluídicas, digamos assim, eles pertencem à história mais longínqua da humanidade, né? Na antiguidade. Não foi nada inventado pelo Espiritismo, porque nos anais, nos registros, na memória dos povos da antiguidade, especialmente dos egípcios, dos romanos, dos gauleses, né, na região da França, nós temos exatamente essa memória de que essas pessoas, esses povos antigos já possuíam conhecimento, né? Os sacerdotes possuíam conhecimento sobre a aplicação do magnetismo humano em tratamentos de saúde. E teve, mais recentemente, na virada do século XVIII para XIX, o médico alemão Franz Anton Mesmer. Ele propôs a ciência do magnetismo. Isso antecedeu o início do espiritismo, mas de uma certa forma também conviveu com os ideais de Kardec. Então, o Mesmer, cuja ciência que ele propôs ficou depois conhecida como mesmerismo, ele estabeleceu que esse magnetismo ele emana das estrelas, dos animais, do ferro. Ele tratou pacientes portadores de doenças nervosas, né, pacientes neuróticos, usando ímãs, usando hipnose. Foi até primeiramente usada por ele a hipnose para tratamento de doenças, de enfermidades. E o Mesmer propunha que um certo tipo de magnetismo era transmitido dele próprio para os pacientes e redistribuído nos fluidos do corpo da pessoa enferma. Ele afirmou o seguinte: todo ser vivo é dotado de um fluido magnético capaz de transmitir a outros indivíduos, estabelecendo-se assim influências psicossomáticas recíprocas, inclusive de efeito curativo. E sobre esse tema do magnetismo proposto pelo Mesmer, Kardec escreveu em 1858. Só para a gente voltar um pouco, dizer que o Mesmer ele nasceu em 1734 e desencarnou em 1815.
em 1858, Kardec escreveu o seguinte: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo e os rápidos progressos desta última doutrina são devidos incontestavelmente à vulgarização dos conhecimentos sobre a primeira, dos fenômenos do magnetismo, do sonambulismo e do êxtase, às manifestações espíritas. Não há mais que um passo. Então, Kardec fala sobre essa proximidade dos conceitos da prática espírita com as ideias e aplicações do magnetismo, as aplicações fluídicas propostas por Mesmer. O espiritismo, ele estuda o magnetismo, estuda as aplicações do magnetismo, as suas causas, os seus efeitos, no que diz respeito ao uso para o bem dos espíritos. Isso é importante. Então, não é apenas uma aplicação de conhecimento tecnológico, técnico. É para uso a bem das pessoas, dando-lhes emprego útil e sério, incentivando a essa prática, né, do magnetismo, de suas aplicações, dentro dos princípios cristãos e nos limites da pureza doutrinária espírita. Então nós ficamos pensando que seria interessante nós comentarmos alguma coisa sobre o maior exemplo que nós tivemos de aplicação fluídica, que foi do nosso mestre Jesus, o governador espiritual da Terra. O evangelista Mateus, no capítulo 4, versículo 23, ele deixou registrado o seguinte: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. É importante a gente mencionar esse assunto porque de todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos e que atraem o maior interesse das pessoas são justamente as suas curas, a forma como Jesus aplicou esses seus conhecimentos ou esse seu dom, esse seu poder para curar as pessoas, sendo que essas curas muitas vezes consideradas milagrosas. Mas nós devemos lembrar que Jesus, quando fazia as coisas, ele tinha vários objetivos, e um deles era nos ensinar aquilo que nós temos condição também de fazer. Então Jesus queria provar que o verdadeiro poder é daquela pessoa que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade de pessoas indiferentes realizando coisas extraordinárias. Na verdade, o Mestre Jesus, ele nos deu lições, né, de misericórdia, de caridade, através do uso do passe, porque ele impunha as mãos, né, há várias narrativas assim, que ele fazia a imposição de mãos sobre os enfermos, sobre os sofredores, e foi seguido pelos apóstolos do cristianismo primitivo nessa sua prática. Como discípulos, nós podemos fazer o mesmo, podemos seguir os passos do mestre praticando a caridade, né, o benefício ao próximo através do passe. Ora, mas se Jesus praticava o passe, a cura, muitas vezes a cura até à distância, só através do pensamento, Jesus já as realizava, vários relatos dessa forma, né? Nós precisamos entender por que havia necessidade de curar. Havia necessidade de curar porque havia enfermidade, havia moléstia, moléstia moral e moléstia física, moléstia espiritual. E Jesus fazia toda espécie de cura em qualquer uma dessas direções. Interessante que Emmanuel, no livro Leis de Amor, ele afirma que toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais, que o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Nós vamos entender isso melhor quando nós caminharmos um pouco mais adiante, esta questão da moléstia do nosso corpo físico ter ascendente espiritual.
Ou seja, a gênese, a origem de todas as nossas enfermidades está no nosso comportamento, que na verdade resulta de pensamentos egoístas, vaidosos e orgulhosos. Então, o nosso comportamento, que é reflexo do nosso pensamento, ele pode gerar em nós doenças, enfermidades. A maioria das doenças, então, possui a sua causa profunda na estrutura semimaterial do nosso corpo, ou seja, do corpo espiritual, melhor dizendo, o nosso perispírito. O nosso perispírito, nós vamos falar também um pouco mais sobre perispírito, ele retém informações que depois podem se transformar em doenças para o nosso corpo físico. Quando o espírito, qualquer um de nós, age de forma errada, contrária à lei de Deus, em qualquer setor da experiência evolutiva, o espírito vinca, ele marca o seu corpo espiritual, o seu perispírito com desequilíbrios, com distonias. E esses desequilíbrios predispõem à instalação de determinadas enfermidades de acordo com o comportamento e com o órgão afetado. Então, entender o valor da saúde é tão imprescindível quanto libertar-se da enfermidade. Muito bem. Então, muitas vezes, nós desejamos, assim, com muito ímpeto, com muita ardência, nos libertar da enfermidade, mas não porque nós desejamos renovar as nossas concepções a respeito dos fundamentos sagrados da vida, mas porque nós temos vontade de retomar aos nossos vícios, ou seja, nós queremos sair da enfermidade e voltar para a saúde para continuar a prática dos vícios orgânicos, vícios de pensamento, etc., né? E isso tudo nos prejudica o espírito, o perispírito, o corpo físico. Olha que coisa interessante que o Espírito Emmanuel afirma no livro O Consolador, que é um livro de perguntas e respostas ao Emmanuel, ao guia espiritual de Chico Xavier. Ele afirma o seguinte, falando a respeito de saúde. Perguntaram para Emmanuel o que é saúde. Então ele responde, para o homem da Terra, saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Mas para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então vamos entender isso aí. Emmanuel está dizendo que para nós aqui o nosso conceito de saúde é o perfeito equilíbrio dos nossos órgãos materiais. Claro que, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, não é somente isso, né? A saúde tem vários outros aspectos além do aspecto físico. Também tem o bem-estar social, o bem-estar nos relacionamentos, tudo isso resulta em saúde. Mas Emmanuel alerta que para o plano espiritual, saúde é perfeita harmonia da alma e que muitas vezes, para se obter essa harmonia da alma, é necessário a contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Ou seja, ele está dizendo que muitas das nossas enfermidades físicas vão contribuir para a nossa saúde no futuro. Ou seja, é como se fosse uma depuração que está acontecendo através do nosso corpo físico. Vamos falar mais sobre isso daqui um pouquinho também. Então precisamos compreender que o nosso corpo, ele é uma concessão da misericórdia divina, ou seja, Deus criou o espírito e deu para o espírito como primeiro presente o corpo físico para ele habitar a terra, que é a nossa primeira escola, no nosso caso, né? Vamos começar a explorar a questão do passe, né? O termo passe
na verdade, ele tem significados distintos. No começo, no início, passe era apenas um nome dado para gestos, com a finalidade de movimentar os eflúvios, os fluidos. Depois ficou sendo compreendido realmente como uma atividade de cura. Isso veio mais tarde. Então, o passe pode ser entendido tanto como uma terapia espírita, como uma técnica de cura, ou como uma fluidoterapia. Também pode-se usar esse termo. No livro A Gênese, Kardec diz o seguinte: é comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Então, à época de Kardec, não se utilizou o termo passe. Kardec usou as noções de magnetismo de Mesmer e abordou a questão da influência dos fluidos sobre o nosso corpo e como que essa cura pode ser obtida por essa faculdade, né, dessa influência fluídica de doar e de receber esse elemento que nós vamos falar daqui um pouco. Ainda fazendo uma citação de Emmanuel, ele diz assim: assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, no passe, nós praticamos uma mescla de ambas as fontes de recursos. Recursos que provêm do corpo físico do passista e recursos que provêm do campo espiritual, de forças da natureza também, como veremos. São recursos ilimitados. Então, nós podemos definir o passe como sendo a transmissão, normalmente através das mãos, dos dedos, né? Mas também dos olhos e de outros orifícios do corpo físico, a transmissão de fluidos do corpo físico do passista, que seria o passe magnético. Essa palavra magnética ou magnetismo indica essas energias ou fluidos do corpo orgânico e o perispiritual também, ou energias do espírito operante, aquele que está junto ao passista, que seria o passe espiritual, em direção, né, em benefício do paciente, atuando sobre os seus centros vitais, buscando-lhe a cura ou a melhoria da saúde psíquica. Já já nós vamos ver os centros vitais. Então, o passe objetiva o reequilíbrio orgânico, físico, o reequilíbrio psíquico e também perispiritual do paciente, além de auxiliar nos tratamentos espirituais desobsessivos. Vamos dizer, naqueles momentos em que está havendo influência negativa de um espírito sobre outro, a obsessão. Então, o passe também auxilia de uma forma complementar, não definitiva, a quebrar os elos dessa influência negativa do espírito, a influência maléfica, sobre o outro espírito, seja encarnado ou desencarnado. Importante nós ressaltarmos que o passe não é magia, o passe não está ligado a ritualismos, o passe não é dogmatismo. No passe não se compactua com espíritos inferiores para obtenção de favores, sejam eles materiais ou espirituais. O passe não requer oferendas nem pagamentos, nada disso. Ele é apenas um dos veículos de que se utilizam os bons espíritos para atender as pessoas necessitadas de acordo com a vontade de Deus e não para atender os homens segundo seus caprichos e imposições. Divaldo Pereira Franco, eminente palestrante espírita, ele tem uma frase muito importante. Ele diz que o passe é, antes de tudo, uma transfusão de amor. Essa frase é do Divaldo. E realmente o amor
o desejo, a vontade de curar, a vontade de trabalhar pelo próximo, ela deve estar como o primeiro plano de pensamento antes de se iniciar a prática do passe. Então, qualquer que seja a modalidade do passe, ele sempre procede de Deus. Então, nós passistas, nós pacientes, somos apenas intermediários. A fonte permanente é Deus, é de lá que vem o passe. E a prática do passe é, portanto, de acordo com o Espiritismo, uma prática, um exercício de ajuda aos necessitados e, como dissemos, uma forma de se colocar em prática a caridade. Agora nós precisamos fazer um adendo para explicar algumas coisas no campo do conhecimento espírita. No livro A Gênese, de Allan Kardec, no seu capítulo 14, intitulado Os Fluidos, Kardec exatamente explorou esse universo dessa questão do que seja fluido. E ele elencou ou definiu, de acordo com os conhecimentos que ele adquiriu através dos espíritos, né, que o orientaram, ele definiu o que seria o tal fluido cósmico universal. E disse o seguinte, que é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Então, de acordo com essa definição, tudo é feito de fluido cósmico universal. De acordo com essa teoria, não existe o nada. Onde nós achamos que não tem nada, há o fluido cósmico universal. E lá no espaço sideral, no espaço entre planetas, entre os astros, lá está o fluido cósmico universal. Então esse fluido ele assume dois estados distintos: o de eterização ou imponderabilidade e o de materialização ou ponderabilidade. Então esses estados dão lugar aos fenômenos espirituais ou psíquicos, os primeiros, né, o estado de eterização, e o estado de ponderável ou materializado dá origem aos fenômenos materiais. Os fluidos espirituais são a matéria do mundo espiritual. E é um dos estados, né, constituem-se os fluidos espirituais, um dos estados do fluido cósmico universal. No caso, para o campo espiritual, são a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde os seres espirituais, nós, quando desencarnados, né, retiram os materiais sobre os quais operam e os manipulam através do pensamento e da vontade. Então, olha que interessante. No campo espiritual, o fluido espiritual, que é vamos dizer assim, uma das manifestações do fluido cósmico universal, que é o todo, o fluido espiritual, ele pode ser manipulado, ele pode ser transformado através do pensamento e da vontade do espírito. Isso é muito importante para o que a gente vai falar mais adiante a respeito do passe. Então, para o espírito, o pensamento e a vontade, eles são como as nossas mãos, porque dão aos fluidos espirituais direção, conseguem aglomerar os fluidos, combinarem os fluidos, dispersarem os fluidos, organizarem os fluidos, dar aos fluidos forma, aparência, cor, tudo através do pensamento e da vontade. Então, por exemplo, quando um espírito se faz ver a alguém que tenha dupla vista, uma vidência, o espírito está manipulando os fluidos do seu próprio perispírito, está densificando o perispírito para que o médium possa vê-lo. Então, como esses fluidos são veículos do pensamento, o pensamento pode até modificar as suas propriedades,
os fluidos ficam impregnados das boas ou más qualidades dos pensamentos que os fazem vibrar e podem fazer com que os fluidos alcancem pureza ou impureza, de acordo com o sentimento que está sendo direcionado e emanado. Então, olha só, os maus pensamentos, eles corrompem os fluidos espirituais. Os fluidos que envolvem os espíritos maus, os fluidos que formam o perispírito dos maus espíritos, ou que eles projetam, são fluidos viciados. Ao passo, fluidos nocivos, ao passo que os fluidos que recebem influência dos bons espíritos são fluidos puros. E tudo é, portanto, proporcional ao grau de aperfeiçoamento moral do espírito. Então é interessante, A gente já entende essas noções. Então nós falamos do fluido cósmico universal, falamos do fluido do campo espiritual e mencionamos também o perispírito. O que é o perispírito? O perispírito é o nosso corpo psicossomático. É um corpo fluídico que é intermediário entre o espírito, que é uma centelha, uma fagulha, nós não temos assim uma definição material perfeita para o que seja o espírito, O livro dos espíritos trata a coisa dessa forma, na nossa linguagem é isso que nós dissemos, Uma faísca, uma centelha. E o corpo material. Então o perispírito, ele faz a relação entre os dois e é um corpo fluídico. Então, o perispírito nosso, que é, na verdade, o que é visto pelos médiuns, porque quando um médium fala assim, eu tive evidência, eu vi um espírito, ele não viu o espírito, ele viu o perispírito do espírito. Essa é que é a verdade, porque é exatamente a forma perispiritual, ela é influenciada pelo pensamento, são fluidos. Então, muitas vezes, só dando uma ilustração, quando o espírito desencarna, ele pode manter a sua forma perispiritual de acordo com essa sua última encarnação. Mas ele pode assumir uma forma perispiritual de uma outra encarnação que ele se identificou mais nas suas reencarnações anteriores. Então, muitas vezes, o espírito desencarna muito idoso, mas quando ele é visto, ele está jovem, e às vezes até ele está com outro sexo. Era homem, é visto como mulher. Era mulher, é visto como homem. Porque há um intercâmbio aí nessa questão da sexualidade para que todos os espíritos passem pelas experiências necessárias para a evolução. Então o perispírito, assim como o corpo carnal, ambos têm origem nesse fluido cósmico universal. Esse fluido, como nós dissemos, ele faz esse papel de intermediário e esse, por ter o componente fluídico no perispírito, ele recebe a impressão do nosso pensamento, do nosso próprio pensamento e do pensamento das outras pessoas. É um corpo fluídico que recebe essa vibração e nós, portanto, temos condição de sanear ou de viciar os fluidos do nosso próprio perispírito de acordo com o tipo de pensamento que a gente estiver conduzindo durante a vida, estiver provocando. Por isso que espíritos mais evoluídos, quando adentram o campo espiritual, depois de viverem a vida na matéria, vamos citar o caso, vamos supor, o Chico Xavier. Já podemos imaginar como que seria o perispírito do Chico Xavier. Reluzente, iluminado, brilhante, fluidos altamente puros, elevadíssimos, porque é uma pessoa que passou a vida inteira pensando bem, querendo praticar a caridade, ensinando isso para as outras pessoas. Então o perispírito vai se transformando, vai se purificando, não é? Haveriam de dizer, mas o Chico teve doenças. Teve doenças que vieram lá de experiências anteriores, das suas vidas anteriores. Aí nós vamos mostrar como é que isso sucede. Por que acaba sendo expelido pelo corpo físico. Então o perispírito recebe essa impressão nossa de pensamento e por isso ele pode ser mais ou menos puro ou mais ou menos grosseiro. Por isso é que é interessante, por mais que a gente
deseje ou queira esconder ou dissimular as nossas falhas morais, as nossas faltas, aquilo que nós cometemos, que ninguém ficou sabendo, ficou escondido, né? Ficou só entre eu e Deus. Quando nós adentrarmos o campo espiritual, aquilo já está marcado no nosso perispírito, porque a ação que nós praticamos a antecedeu o pensamento que nós tivemos, a nossa vontade, e aquilo vincou, manchou, marcou o nosso perispírito. Então, quando nós adentrarmos o campo espiritual após a desencarnação, nós seremos assim totalmente transparentes aos espíritos superiores. Vão ver lá como é que é o nosso perispírito. Se é um perispírito manchado, escuro, embaçado, ou se é um perispírito etéreo e reluzente. Nós esperamos que todos nós estejamos caminhando para a luz, como é a proposta, né, de Deus para nós. Como esse perispírito ele é corrompido pelos nossos pensamentos, e como o perispírito é intermediário entre o espírito e o corpo físico, é natural que nesse intercâmbio o fluido nocivo do nosso perispírito ele se transmita para o corpo físico. E aí que entra a questão das enfermidades. Vamos ver. O perispírito ele tem basicamente 3 funções. Uma função de contenção do espírito, como explicamos, uma função de ligação entre o espírito e o corpo físico, e também a função de intercâmbio de pensamentos, de ideias, ou seja, intercâmbio fluídico e intercâmbio de comando. Quando o espírito deseja algo, o comando passa pelo perispírito e depois vai para o corpo físico. E ali vai se refletir através dos nossos nervos, dos músculos, etc. Toda a nossa movimentação, tudo que a gente quiser fazer, vai ser pela vontade, passando por esse canal. O canal espírito, perispírito, corpo. Mas acontece que pode haver o canal inverso também, né? Que prejudica o espírito. No canal em que o espírito é a fonte, se o espírito mantém pensamentos negativos, pensamentos de violência, de destruição, de maldade, de ciúme, de inveja, de egoísmo, que tipo de fluido que nós estamos transformando, né, ou criando no nosso perispírito? São fluidos nocivos, deletérios, negativos. E esses fluidos, eles vão ter que realmente vai haver uma repercussão para o nosso corpo físico, porque nós vamos depois falar sobre os centros vitais, que é o canal que vai interligar uma coisa com a outra. Então é importante a gente ter esse conceito, né? Mas ainda, voltando ou falando ainda a respeito dos fluidos em si, é importante a gente dizer que os fluidos, o termo fluido, ele indica as emanações, as radiações físicas ou orgânicas provindas de outras pessoas, né? Fluido vindo de outras pessoas no ambiente em que se situa o paciente, ou de espíritos desencarnados ou da natureza. Então, o termo fluido, ele assume essa feição daquilo que é emanado. O fluido também pode ser empregado para designar a força operante nas curas, nos tratamentos pelos passes, nas operações mediúnicas, como também para todas as formas de influenciação psíquica exterior sobre indivíduos nos fenômenos de efeitos físicos. Disse que as pessoas que dentro de casa muito brigam, têm muitos vícios, as emanações fluídicas são tão negativas que muitas vezes ficam impregnados nas paredes da casa, do lar, da residência, os miasmas, que são fluidos negativos, como se fosse um lodo fluídico, ali tudo espalhado pelo nosso ambiente, mas causado pelo nosso pensamento. É o nosso pensamento ruim, mau, de baixa vibração, que está criando esses fluidos. Daí a importância de se praticar a oração e o culto no lar, para mudar a vibração do ambiente e começar a desmanchar esses fluidos negativos que estão na nossa casa, que muitas vezes nós ficamos achando
que é algum encosto, alguma coisa que está do lado de fora nos atacando, mas pode ser nós mesmos estamos provocando tudo isso, né? Então, o nosso perispírito, ele é uma fonte fluídica permanente. E os fluidos, quando eles são iguais, eles se atraem. Então, o fluido negativo é atraído pelo negativo, o fluido bom junto com o bom, e o fluido bom com o ruim, ele se repele igual óleo e água. Não se combinam. É o que a gente costuma chamar de choque anímico. Muitas vezes esse fluido animalizado, essa matéria, ele não se combina com o fluido bom, porque nós estamos com um fluido muito nocivo, muito deletério, muito atrasado por causa do nosso pensamento, né? Olha, isso tudo vai ficar mais claro quando a gente fechar o assunto na questão do passe e dos centros vitais. Então, o espírito encarnado ou desencarnado, ele é o agente propulsor, através do pensamento, da vontade, ele vai infiltrar no corpo, no outro corpo da outra pessoa, o seu envoltório fluídico, né, os fluidos do seu perispírito e do seu organismo físico, ele vai pela vontade, pelo pensamento, emanar esses fluidos na direção da outra pessoa, que seria, no caso do passe, o nosso paciente. A ação magnética, como é que esse fluido emanado ele vai agir no outro corpo? Primeiro, pode ser pelo fluido do magnetizador, ou seja, o magnetismo humano vem do físico, do orgânico, do passista, digamos assim, ou do seu perispírito. Também pelo fluido dos espíritos. Os espíritos podem atuar diretamente sobre o paciente, mas o fluido espiritual é muito etéreo, ele é muito tênue. Então, normalmente, o espírito derrama o seu fluido sobre o passista e o passista transmite, serve de intermediário para o fluido espiritual. E isso vai em direção à pessoa que está necessitada, né, do tratamento, da cura, etc, etc. Então, existe essas possibilidades para a ação magnética. Aí se poderia pensar assim, mas por que então que precisa dos passistas? Por que os espíritos não atuam diretamente sobre as pessoas enfermas e eles mesmos já curam as pessoas? Por que precisa do intermediário? Ora, precisa porque o espírito enfermo, o doente, seja doente moral ou doente do corpo físico, ele precisa receber um fluido mais grosseiro que o espírito não é capaz de fornecer. Por isso, o fluido do passista é importante para o paciente, porque vai combinar com o nível de fluido que ele necessita. É claro que o passista vai ter que fornecer um fluido bom. Então, essa animalidade orgânica, ela é importante e é a responsável principal para a necessidade de haver a figura do passista. Mas também nós não podemos deixar de recordar que os espíritos desejam o nosso progresso espiritual. Então, quando nós somos envolvidos na prática do passe, é uma forma de nos envolver com a prática da caridade. Então, ao praticar o passe, nós estamos, na verdade, tendo oportunidade evolutiva de progresso moral. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, como disse Jesus. São recursos nossos que nós vamos doar gratuitamente para atender as necessidades dos nossos semelhantes que estão maiores do que as nossas próprias. Obviamente, como nós dissemos, por tudo que nós dissemos, as qualidades morais do passista, do magnetizador, vão ser importantíssimas para determinarem a qualidade dos fluidos que ele vai transmitir. Ou seja, a pureza da intenção do passista desinteressado, fazendo por amor, por caridade, fazendo por bons sentimentos, o desejo ardente e desinteressado de aliviar as dores, de curar o semelhante, aliados, né, à saúde do seu próprio corpo. Então isso vai dar um poder reparador altíssimo
ao fluido que o passista estiver transmitindo. É por isso que os fluidos de Jesus eram espetaculares, né? Porque Jesus já havia alcançado não apenas a evolução máxima em termos de conhecimento, mas também a evolução em termos de amor, de sentimento, de misericórdia. Então, quando Jesus desejava que a cura acontecesse, ele não precisava nem estar perto, ele manipulava os fluidos à distância e já promovia a cura a uma pessoa que não estava ali na sua presença, com a maior facilidade. Então, nós podemos imaginar, né, e o poder dos fluidos que Jesus tinha, né, nesse sentido, né, o mais puro dos espíritos que nós conhecemos, como que a sua vontade, né, um piscar de olhos de vontade de Jesus exercia uma força tremenda sobre esses fluidos regeneradores e fortificantes. Muito bem, então vamos finalmente falar um pouco aqui agora sobre os tais centros vitais. Os centros vitais são muito explorados pela medicina lá da Índia, são muito estudados, né? As pessoas que praticam yoga sabem que existem dezenas de centros vitais, centros de força, chamados chakras, em sânscrito, quer dizer roda, porque o médium, quando percebe esse centro vital ou centro de força, que se aloja no perispírito, ele o percebe como um vórtice de força. É um vórtice, como se fosse assim, ligado a um ventilador, a gente solta uma fumaça ali, a gente vê a fumaça girando. Então é esse vórtice de força, é o chakra, é o ponto onde a energia comunica entre o externo e o interno, ou seja, do mundo exterior ao perispírito ao que vai para o interior do perispírito e vai alcançar o corpo físico. Então existe uma relação dos chakras principais, ou dos centros vitais, ou centros de força principais, que nós vamos listar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Por exemplo, nós temos o chakra coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. Quando esses centros de força estão em desarmonia ou em disfunção, quando eles não estão girando da forma normal, natural que deveriam girar, quando a sua composição está deteriorada, isso vai repercutir diretamente no nosso veículo somático, ou seja, no nosso corpo físico e no corpo perispiritual também. Por isso, o perispírito fica doente e repercute aquilo para o corpo físico, através dos nervos, dos plexos e aos órgãos do corpo físico que eles estão associados. Então vamos ver, por exemplo, o centro coronário, esse chakra coronário, que ele ficaria, né? Porque coronário não tem nada a ver com a artéria coronária do coração. Coronário que vem de coroa, que fica aqui no topo da cabeça. É o centro da sabedoria. Ele tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais, e ele gerencia o processo de interação e intercâmbio entre os outros centros, ou seja, é o nosso centro vital, chakra, o centro de força principal. É o centro coronário, ele vai organizar todos os demais, o funcionamento de todos os demais. Depois vem o chakra frontal, que é o centro da intuição. Ele responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e administra também o sistema nervoso central. O chakra laríngeo, que é o centro da criatividade, regula a afonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial. O centro cardíaco, localizado, né, o órgão associado ao coração, administra os nossos campos emocionais, é o centro do sentimento. O centro gástrico, também chamado solar ou umbilical, responsável pelos processos digestivos e grande parte do nosso metabolismo. O esplênico, que fica situado no nosso baço, centro do equilíbrio. E o genésico, que fica nas nossas funções reprodutoras, é o centro procriador. Ele exerce singular administração nos processos genésicos e de vida animal.
Pode haver aí uma ou outra conceituação diferente em relação a essas nomenclaturas, mas esse conhecimento nosso, é para que a gente tenha noção da existência desses centros, desses pontos, porque na hora de aplicar o passe, a depender do tipo de problema que a pessoa, o paciente esteja passando, nós podemos fazer uma maior ou menor concentração de fluidos ou dispersão de fluidos nos chakras. Isso vai já para um estudo mais aprofundado, não viria ao caso aqui nós discutirmos esse assunto. Muito bem, então com a noção de perispírito, de fluido, de centros vitais, nós podemos agora falar a respeito dos tipos de passe, né? Porque nós falamos basicamente do passe dado pela pessoa, pelo homem, né? ou pelo espírito. Então, o passe dado de acordo com o tipo de passe, de acordo com a origem do fluido, ele pode ser magnético, se ele parte do passista, pode ser espiritual, se ele é dado diretamente pelo espírito, e pode ser misto, passe humano e espiritual. Isso é só uma categorização para a gente entender a conceituação do assunto que nós estamos abordando. O passe também pode ser diferenciado pelo seu alcance. Se for um passe magnético, ele pode dar proporção, né, de alívio ou de cura em problemas orgânicos, físicos ou perispirituais. Se for um passe espiritual, já vai ter um alcance mais nos problemas espirituais. Se for o passe misto, alcançaria qualquer tipo de problema. Os passes também podem ser categorizados pela técnica. Passe magnético vai usar técnicas do magnetismo, porque o magnetismo é uma ciência à parte. É quando um médium, um magnetizador, existem pessoas que têm uma grande facilidade de doação fluídica, que ele pode chegar ali num copo de água, magnetizar o copo de água e alterar a composição da água ali. Esse seria um efeito magnético. Então, pela técnica, o tipo de passe pode ser magnético, espiritual, que seria o passe advindo da prece e da irradiação, e ambos, né? Passe misto. Agora vamos falar aquilo que está mais próximo do que nós conhecemos na prática do passe, pela forma de aplicação. O tipo de passe pode ser o passe de dispersão, quando se faz aquele movimento de dispersar o fluido, não é pegar o fluido e jogar ele fora, nós estamos atuando com as mãos como se fosse para misturar os fluidos. O passe longitudinal, que é um passe de distribuição, que também serve para concentração, se for feito lentamente, e se for feito rapidamente, para dispersão. O passe circular, que é o passe de concentração fluídica. Existe também a técnica do sopro curativo, e vários tipos de sopro são classificados, não vem ao caso a gente falar aqui também. Nós temos o passe à distância, feito pela irradiação, pela prece, e o autopasse, quando se dá o passe em si mesmo. Apesar de que nós julgamos que para autopasse basta a oração e o merecimento. Pelo atendimento, o passe pode ser classificado, né, como passe simples ou passe em grupo, em equipe, por parte de quem dá o passe. E por parte de quem recebe, o passe pode ser individual ou coletivo. Quando nós devemos tomar um passe? Porque devemos entender e evitar que o passe não deve ser aquilo que todas as vezes que a gente vai na casa espírita, a gente tem que tomar um passe. Aí a coisa começa a caminhar para o dogmatismo, para o ritualismo. Tem que haver um motivo para a gente tomar o passe, né? Senão nós estamos abusando das energias do passista, das energias do campo espiritual. Então, há alguns sintomas que podem nos alertar que nós podemos usufruir do passe quando nós tivermos, por exemplo, esgotamento físico, dificuldade para um repouso natural, dificuldade para orar, para se concentrar numa boa leitura, dificuldade para voltar a atenção para coisas sérias e nobres, quando ideias obsessivas
se assenhorearem dos nossos pensamentos com muita frequência, com muita obstinação, quando ideias negativas e depressivas ficarem costumeiras no nosso interior, porque pode estar havendo realmente influência espiritual, e quando a gente realmente sentir que há um envolvimento espiritual de nível inferior sobre nós. Então aí nós teríamos aí alguns sintomas que justificariam tomar o passe. É importante compreendermos que todas as vezes que nós tivermos com alguma enfermidade, com alguma doença, nós podemos recorrer ao passe, mas sem desprezar a medicação e a medicina terrestres. O passe não substitui o médico da terra. Se houver necessidade da atuação do médico, da terapêutica, da medicação, de fazer exames, etc., é importante ter isso em mente. Então, o passe seria um coadjuvante no tratamento. Agora, é importante também dizer que não há contraindicação para tomar o passe. Não há contraindicação. Ele pode ser aplicado em pessoas de qualquer idade, portadoras de qualquer doença. É claro que numa criança, num recém-nascido, nós vamos dar passes mais leves, com menor concentração. Então, a técnica de aplicação do passe, não tem como a gente abordar cada caso nesse momento nosso. Por isso que nós mencionamos esses livros, né, do Jacó Melo, podem ser explorados e que vão nos dar muitas informações úteis a respeito dessas nuances sobre a aplicação do passe. Seria o ideal, né, que a gente tivesse uma orientação da espiritualidade com relação a quantos passes e com qual frequência nós devemos tomar. Isso é feito através do receituário mediúnico que algumas casas espíritas possuem. Essa é a situação ideal. Por quê? Porque os espíritos sabem dizer exatamente qual a quantidade e em que local, preferencialmente, nós devemos tomar o passe. Se é na casa espírita ou se é no nosso lar. Quando aplicar o passe? Então, quando houver indicação pelo receituário espiritual, ou quando o paciente procura ou solicita tal serviço, tal benefício, e ele se esforça por consegui-lo. É importante que haja um desejo do paciente e que haja realmente uma necessidade dessa aplicação. O passe pode ser usado, né, como esse recurso terapêutico, mas é bom avaliar se há necessidade de conjugar com a medicina terrestre. Se o paciente se encontrar em estado sonambúlico, mediunizado, também o passe de dispersão ajuda. Mas não é conveniente aplicar o passe se o paciente for refratário a tomar o passe. Ele não deseja tomar. Então não adianta tentar transmitir para ele fluidos. A pessoa tem que estar receptiva. Se da parte do paciente for apenas curiosidade, ele não estiver se importando com a questão espiritual, está apenas curioso para ver como que é. Se for para ele um teste de convencimento, se ele se negar a seguir as orientações que são dadas pelos espíritos, aí não é conveniente. E naturalmente há uma situação muito que nós deixamos assim para falar sobre ela particularmente, é quando o paciente está alcoolizado. O paciente alcoolizado, ele já tem ali uma barreira natural do corpo físico e do perispírito, as boas energias, porque ele está com substâncias nocivas ao seu organismo. Muitas vezes as equipes de visita no lar chegam e são surpreendidas com o paciente alcoolizado. E aí, como é que faz? Por bondade, por caridade, pode o grupo visitante aplicar o passe no paciente alcoolizado, mas depois, falando particularmente com ele próprio ou com a família, é bom alertar que o paciente precisa se preparar para receber o passe. Então, ele não deve se alcoolizar no dia de receber o passe, e o mesmo nós vamos dizer da pessoa que entra alcoolizada na cabine de passe. Nós não vamos tirá-la para fora da cabine e falar, você está proibido de tomar passe, porque isso não seria caridoso.
Mas é bom aplicar e depois, se possível, com caridade, com educação, num outro momento que ele não esteja alcoolizado, convencê-lo a fazer o tratamento sem estar passando por esse período de alcoolismo, né, de alcoolização. Onde aplicar o passe? O ideal seria realmente na casa espírita, uma proteção natural, uma proteção espiritual natural, que são recursos do plano dos espíritos de proteção ali para a cabine de passe, né, muitas vezes mantendo espíritos perturbadores afastados, favorecendo a atmosfera fluídica do ambiente. Então, o ideal é a cabine de passe na casa espírita. Também podemos aplicar os passes nos lares e nos hospitais, de preferência com orientação espiritual. Mas também nós devemos comentar, principalmente numa época que as pessoas estão com muito isolamento, né? É preciso a gente tomar todos os cuidados para a aplicação do passe nos lares, né? As casas espíritas, pelo menos a nossa casa espírita, por exemplo, suspendeu as atividades de passe no lar até que se normalize essa questão do isolamento social por causa da transmissão do vírus, né, do coronavírus. É importante que a gente se lembre que o passe é uma atitude caridosa. Então, nós também podemos imaginar que não devemos negar 100% a uma pessoa que esteja com necessidade. Muitas vezes é preciso que a gente tenha esse altruísmo e que a gente auxilie dentro das condições de segurança para nós e para o paciente, nos lares, com a aplicação do passe. Mesmo não tendo ainda a casa espírita retomado as suas atividades, nós não estamos querendo dizer para burlar a disciplina da casa, que nós somos 100% favoráveis, mas não devemos chegar ao absurdo de negar um gesto de caridade por conta disso. Então, tanto no centro espírita quanto no lar, o passe precisa ser conjugado à evangelioterapia, ou seja, só dar o passe não é suficiente, é preciso que haja evangelização do adulto, do adolescente ou da criança. E a pessoa que vai dar o passe, ou a equipe responsável, vai promover também uma leitura, um comentário, como se costuma fazer com as equipes, né, de passe na visita fraterna. Isso é importante, conjugar o passe com a oração e com o comentário evangélico elevado. Se o paciente estiver passando por problemas obsessivos, certamente o lar não é o lugar ideal para o tratamento fluídico. O tratamento fluídico, para casos de desobsessão no lar, ele só é conveniente sob a orientação dos espíritos da casa. A espiritualidade indicar que vá um grupo especializado fazer o tratamento mediúnico no lar. O ideal para a pessoa que está sofrendo o processo de obsessão é ela buscar a orientação mediúnica realmente, e lá vai haver indicação, provavelmente para o tratamento dela na cabine de passe ou até para ela fazer o tratamento em uma reunião de desobsessão. Quem pode aplicar o passe? De preferência, adultos, pessoas com 18 anos ou mais. Isso é uma referência da nossa casa espírita, o nosso mentor Glacos, ele orientou dessa forma, justificando que as pessoas em idade anterior ainda estão em processo de formação do seu corpo físico, formação fluídica, haveria perda de fluidos desnecessária ou inconveniente. Mas, em alguns casos, os próprios espíritos liberaram irmãos de idade adolescente a participarem da visita do passe no lar. Portanto, menor de idade para dar passe só se for por orientação direta do espírito mentor da casa. O ideal seriam pessoas maiores de idade. E pessoas que têm desequilíbrios, né, neurológicos também devemos evitar que elas participem da aplicação dos passes. O passe deve ser aplicado de acordo com a orientação da casa espírita que se está vinculado, não apenas na quantidade, na forma. Muitas vezes os espíritos são específicos, né? Pede para dar o passe longitudinal, pede para dar o passe de dispersão. Os espíritos sugerem a quantidade de passes a ser dado,
As casas espíritas que não possuem um receituário mediúnico vão fazer a análise de cada paciente e ponderar a respeito da quantidade do tipo de passe, da duração, né, que se vai poder praticar, para que também não seja feito assim a coisa sem nenhum critério. E é importante também, por parte tanto do passista quanto da instituição, não ficar oferecendo o serviço de passe à torta e à direita. O passe deve existir nas pessoas que nós identificarmos que realmente elas têm necessidade, por algum motivo, ou aquelas que nos procuram e solicitam e que têm a justificativa para isso. Então vamos falar agora sobre a eficiência do passe, porque o passe pode ser ineficiente. A eficiência, ou seja, o sucesso ou insucesso do tratamento fluidoterápico, ele vai depender diretamente do comportamento do doador e do comportamento do receptor. Isso é muito importante. Que o passe ele vai ser muito mais eficiente quanto maior for a confiança daquele que dá o passe, assim como da confiança daquele que recebe o passe. É a fé, né? A ausência de fé, tanto para quem dá quanto para quem recebe, é um bloqueio na aplicação do passe. Uma pessoa que dá o passe assim com desdém, desligada, pensando em problemas caseiros ou algum outro interesse que não está ligado ali naquele momento com amor, ele não está transmitindo o fluido e nem transmitindo o fluido bom. Então há um lance aí de muita responsabilidade por parte do passista. E por parte do receptor do paciente, sempre vai haver também a questão do mérito, a questão da validade do passe, né? Há que se lembrar aquele livro do André Luiz, eu acho que é o Missionários da Luz, me perdoem, em que um passe foi negado a uma pessoa que entrou na cabine de passe. E o André Luiz perguntou aos seus instrutores, mas por que não vai dar o passe nele? Aí os instrutores disseram, porque já é a 11ª vez que ele entra aqui para tomar o passe com uma enfermidade moral, uma enfermidade física, que ele está provocando repetidas vezes. Ele vem aqui, a gente trata, cura, ele volta, continua cometendo os mesmos erros e volta para tomar o passe. Então nós atendemos essa pessoa 10 vezes, esperando que ela se redimisse. Como ela não fez, então a partir de agora nós não vamos ajudar e ele vai ter que sofrer as consequências. Aí começa a cair, né, na questão do mérito, a questão da lei de causa e efeito. Então a eficiência do passista, para o passista ter eficiência no passe, de acordo com o André Luiz no livro Missionários da Luz, ele diz o seguinte: o ideal é que a pessoa tenha grande domínio de si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa, profunda confiança no poder divino. Isso por parte do passista. Ainda no Missionários da Luz, André Luiz deixa para nós o seguinte pensamento: todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem. É importante não esquecer esta verdade para deixarmos bem claro que, onde surjam a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Então, olha só, tanto o passista quanto o paciente se ligam à prece, se ligam a pensamentos elevados, se ligam às ações do bem, conquistam, passista e paciente, o amparo, a simpatia dos veneráveis magnetizadores do plano espiritual. Então vai ajudar tanto aquele que está exercendo a caridade, quanto aquele que está recebendo a caridade. Quais seriam, então, os motivos para uma ineficiência na aplicação do passe? Ainda segundo André Luiz, as barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras: mágoa excessiva, paixão desvairada, inquietude obsidiante. Então, a pessoa que está com mágoa, que não perdoa, pensamentos de vingança, de ciúme, de ódio,
todas essas paixões, né, que desequilibram a harmonia da nossa alma, são barreiras a você receber o passe. Então, se a gente entra numa cabine de passe para receber aquela boa energia com pensamentos desse nível de baixa vibração, nós vamos tomar o tempo do passista e não vamos conseguir receber nada. Nós temos que estar com pensamento elevado, pensamento voltados para perdão, para o amor, para a tolerância, para a caridade. Esses devem ser, né, os nossos pensamentos. É importante também ao passista que ele se vincule ao estudo, porque nenhuma ciência pode ser bem entendida se não se busca o conhecimento pleno das suas bases, dos seus fundamentos. Então, ao passista está dada a missão de estudar. O passista precisa ler os livros sobre passe, os livros espíritas, aí, os fundamentos, né, da doutrina espírita. E se nós começarmos a justificar, mas eu já dou passe há muito tempo, não preciso estudar mais, eu não tenho tempo para estudar, meu tempo está muito tomado, Jesus não fazia nada disso, ele só impunha as mãos e curava, a técnica é dos espíritos, eu só estendo a mão lá e os espíritos é que me utilizam. Isso tudo é desculpa que não cola. Nós temos realmente que aprender e agirmos de forma a facilitar a ação dos espíritos, justamente por causa do nosso conhecimento, entendendo que o passe não é um recurso definitivo, ele é apenas um medicamento auxiliar de tratamento, né? Então a advertência de Jesus para que nós previnamos os nossos males do corpo e da alma é: orai e vigiai para que não cairdes em tentação. Oração e vigilância com os nossos pensamentos e atitudes. Então, o passe não substitui a necessidade de esforço próprio na caminhada evolutiva, a mudança de comportamento, a transformação para melhor. Antes de encerrar, nós queremos ainda abordar duas coisas. A primeira é a seguinte: como que eu vou dar o passe? Ora, o passe deve ser dado vinculado à casa espírita. Então é preciso conversar com a coordenação da sua casa espírita e entender como que eles desejam que a gente aplique o passe. Por quê? Porque existem várias maneiras de aplicar o passe. Há maneiras com gesticulações, sequências de gesticulações, e há também só imposição de mãos. Cada casa usa um método. Nós achamos todos os métodos válidos, mas achamos que por questão de disciplina e obediência, o passista deve procurar saber e acatar a forma como a casa espírita orienta que ele deu o passe. Porque senão começa na cabine um fazendo de um jeito, outro fazendo de outro. Na própria visita fraterna, quando está no lar, uma hora um passista faz o passe de um jeito, outro faz de outro. Então nós consideramos isso uma forma de humildade, de disciplina e de boa vontade. Sabe o que nós vamos fazer agora para a gente encerrar a nossa exposição? Nós vamos ler uma mensagem curtinha da nossa querida irmã Sheila. A mensagem se intitula Na Hora do Passe. E ela está no livro Convites de Sheila, pelo médium Clayton Levi. Sheila diz assim: em busca de terapia fluidificada, anotemos. Pensa em Deus, todas as energias restauradoras provêm do Pai. Vitaliza a fé. Confiar é sintonizar. Faz silêncio interior. Ruído na alma gera desgaste desnecessário. Busca a prece. A oração sincera é ponte para o mais alto. Renova o pensamento. Pessimismo é espinho no espírito. É mais do que justo, procure socorro junto à espiritualidade amiga. Não te esqueças, porém, de que os resultados também virão da atitude mental que adotares na hora do passe.